Os velhos que conheciam a pessoa dele, todo mundo se admirava de como é que ele conseguia fazer e a paciência e a criatividade que ele tinha nos seus trabalhos. Estudava muito. Tinha uma facilidade enorme de armazenar conhecimentos. Não digo que isso seja inteligência, mas era um dom que ele tinha. Agora o que nos ajudou muito foi o Adamovich, né? Se nós não tivéssemos ele, jamais não ia conseguir isso aí. Ele cinzelou pedra por pedra, a fachada toda. Mas será que ele fazia o que ele queria ou ele fazia, pagavam ele para fazer? O que uma pessoa que nasceu lá na Áustria vem acabar ficando aqui no Santo Ângelo, tá? E veio fazer suas raízes aqui. E quem é que dava o suporte econômico, político e social para ele estar aqui? A história deste personagem sofreu os incríveis efeitos do tempo. Muitas de suas obras estão em estado lastimável ou até mesmo destruídas, além de muitos registros haverem se perdido no percurso da história. O contato que eu tive com o Adamovich, sem saber que era ele, foi no ano de 53. Ele estava fazendo a igreja da catedral. Muitos anos, muitíssimos anos depois, eu percebi que todo mundo perguntava que aquelas imagens que estão em cima da catedral estavam sendo feitas pelos índios. E eu não sabia responder exatamente, né? Não sei o que eu respondia. E aí comecei a procurar, a gente ficou sabendo que era do Valentim von Adamovich, quem é esse cara, quem não é. E alguém me disse, não, a viúva dele está aí, está viva, a filha dele está aí, está viva. Aí eu fui procurar a dona Clarinda, né? E depois eu gravei uma entrevista com ela. E ela e um filho dela, chamado Alexandre. E foi essa entrevista que foi publicada aqui em Santo Ângelo, foi publicada em Buenos Aires, foi publicada na Itália. Filho de nobres, Adamovich nasceu em 6 de julho de 1899 na cidade de Innsbruck, capital da província do Tirol, Áustria, onde seu pai foi governador. Os ancestrais dele adquiriram o título, ou seja, o von, antes do sobrenome, por defenderem uma província em séculos passados da invasão turca que estava progredindo. Eles conseguiram resistir e conquistaram esse título. Então ele provém da nobreza austríaca. A Áustria era um país que tinha poucos homens, digamos, pouca população no geral. É um país pequeno, né? Recrutavam meninos de 16 anos. Então, com 16, 17 anos, foi convocado e serviu na Primeira Grande Guerra Mundial. Pouca gente sabe, aqui embaixo deve estar um fragmento de uma granada que ele tinha incrustada numa das pernas, que ele arrastava uma perna sempre. Ele teve suas formações através aqui de pesquisa que foi realizada na semana da Adamovich, né, que ele teve sua formação em Belas Artes, né, aqui na Engenharia Civil em Viena. Especializou-se na Inglaterra. Posteriormente foi também convidado, já em atividade por lá, a auxiliar na restauração de algumas obras do próprio Vaticano. Segundo o relato de familiares, Adamovich trabalhou na restauração das seguintes obras: na Capela Sistina, as pinturas Criação do Homem, Pecado Original, Expulsão do Paraíso e a Embriaguez de Noé. No Museu do Vaticano, Brátio Novo, as esculturas Ariane dormindo depois da partida de Teseu e Nilo com 16 cupidos. Esses detalhes mostram realmente uma figura importante, né? Uma figura que teria uma classe de estudo, amontoado de experiências na arte da pintura, na arte da escultura,
muito maior do que qualquer pessoa que chegasse naquela época, aqui nos anos 50, aqui nessa região, né? A minha mãe contou-me 2 vezes o possível motivo do abandono dele, da nobreza e de tudo o que ele possuía lá, sendo como fato gerador disso aí uma traição, porque ele era casado na Áustria, né? Fez as malas dele e evadiu-se. Anoiteceu e não amanheceu. Ele não nem poderia voltar para lá por questões da família da mulher dele. O motivo de vir para cá é que ele ficou abandonado, sem família, sem a família dele, que seria a sua mulher, e sem como é que ele disse, sem pátria, ela dizia. Presume-se que a intenção dele inicial fosse talvez morar no Chile, devido à semelhança dos Alpes com os nossos Andes, mas por percalços da vida veio parar na cidade de Payssandu, onde ele trabalhou em algumas minas, frigoríficos, já emprestando a sua engenharia também, né? E ela me falou num frigorífico em Durazno, no Uruguai. Eu estive em Durazno procurando o frigorífico e lá contatei com um historiador que conhece muito bem a história, e ele me disse que havia lá um frigorífico muito antigo e que foi substituído por um extremamente moderno que tem lá agora. Eu não encontrei nenhuma referência que fosse dele, mas na verdade ele passou por lá e de repente isso tem sentido, né? Mas ele permaneceu em Uruguaiana também, onde emprestou a sua engenharia para a construção da ponte internacional Paso de los Libres. Porém, ele tinha por hábito não assinar as obras dele e até o momento não encontramos registro oficial dessa participação dele. Terminada a participação na construção da ponte, Adamovich seguiu para a colônia alemã de Cerro Azul, atual Cerro Largo. Nesta cidade, encontrou aquela que seria a mãe de seus filhos brasileiros, Alexandre, Henrique, Nora, Alfredo e Zulmira. Quem narra é a própria Dona Clarina, em entrevista concedida a Mário Simon no ano de 1984. Eu conheci ela em 31. 1931. Cerro Largo. Casou com ele? Em Cerro Largo também? Cerro Largo. Foi morar com ele em 8 de agosto, que ele tinha uma obra linda. E ele ficou terminando a obra lá. E fomos para Mato Queimado. Lá ele trabalhou com um amigo da Alemanha que chamava-se Ernesto Teschke. Ele fez sociedade com ele e trabalhava em madeira, esculpindo em madeira. Fez os altares de Cerro Largo, teve rock, brincou com São Luís. Eu acredito que algumas coisas ela deve ter feito para famílias particulares também no passado. Que nós tínhamos certas famílias aqui que tinham condições econômicas de pagarem um trabalho de alto gabarito. Um pouco na igreja, depois então estreita um pouco e então vai a parte do altar. Então por cima então tinha um tipo quadros, desenhos geométricos muito bem colocados e dizeres em latim, como era a praxe. Tá? Então esse trabalho foi ele que também tinha feito. O altar lateral, que era os olhos do Adamovich, pela sua qualidade que ele fez lá, marcou. Esse não temos mais aqui em Cerro Largo, ele foi doado para a São Paulo das Missões e está hoje na linha IP, na capela. Foi doado, então ficou só o altar mor. Aquele altar à direita, lateral, era uma obra muito bonita. Aquele travão que tinha na
Ele trabalhou em São Luís, numa marcenaria, no início, uma serraria, ela chamava. E aí, depois que acontece um episódio muito triste, muito sério, que foi um período, aquele período do Estado Novo Brasileiro, antes de 45, onde não se podia falar em alemão. Isso aí, a minha família também, tudo que é alemão, passou as misérias, né? E ele só falava alemão, ele não sabia falar português direito. E ele, com os filhos dele, com a família e a mulher também, proibido de falar alemão. Nesses anos 40, que são os anos da Segunda Guerra Mundial, aqui se cuidava muito a questão de falar a língua alemã. Não se podia falar o alemão, que era um perigo. Eu mesmo, que sou neto de alemães, a gente vinha muito pouco aqui para a cidade, porque era pertinho, mas era um povoadinho, meia dúzia de casas, nada mais. E quando a gente vinha, era duramente advertido, cuidado com o que fala. 2, 3 palavras, comprar alguma coisa no boliche e nada mais em português. Cuidar para não começar a conversar, porque ninguém falava alemão, que era a minha língua, e podia ser preso. Ela disse assim que de um dia para outro apareceram lá e prenderam ele, levaram ele preso para Porto Alegre. Ele foi visto nesse período de perseguição como um espião, na verdade. Esse problema que ele teve em São Luís, o tratamento que deram para ele era o tratamento de um espião, para levar ele para Porto Alegre preso, lá que podiam interrogar e saber de onde veio esse cara. Celas pequenas, digamos, para 8 pessoas, colocavam para dentro 35, né, aqueles apertos. Ninguém precisasse fazer as necessidades, fizesse nas calças lá e pronto. Depois a Porto Alegre, de trem. Uma turma grande de toda a região aqui. Italianos também, em menor número, mas também foram levados. Mas um fato interessante, que entre os guardas do presídio existia um que a mãe dele era alemã e o pai era brasileiro, né? Simpatizava com ele. E um guarda deu um tonel para ele e mandou ele buscar Maravalha, uma distância de 30 metros, e correndo, né? E outro guarda chegou para ele: não vai. Ele vai te matar. Eu vou caminhar até a Maravalha, você caminha do meu lado. O soldado esse foi junto com ele, voltaram para Maravalha. E depois levaram esse soldado preso também a Porto Alegre. E aí ela ficou muito tempo sem notícia. E esse episódio ela achava terrível, porque eles passaram fome. Ela disse assim que tinha algumas pessoas de São Luís que vinham lá trazer comida para a família. Que ela vivia da costura, de bordar e costurar para poder sobreviver. E aqueles trabalhos que ele fazia em madeira, de alta qualidade na marcenaria, que deve ter inúmeros imóveis antigos de São Luís que são dele. No período que ele esteve lá, eles foram, segundo o que eu me lembro que ele disse, eles foram, todas as coisas dele foram jogadas fora, pisoteada e não sei se ela disse queimada, mas que esse chefe de polícia teria levado tudo embora porque não podia ter nada escrito em alemão. Então, principalmente as coisas escritas em alemão com a mão eram suspeitas. Eram altamente suspeitos. Essas foram todas eliminadas. Então chamaram ele de nazista, e sabe o quê? Porque a gente falava em alemão em casa, as crianças só falavam alemão, ele foi preso. Me tiraram tudo que eu tinha dentro de casa, levaram meu marido de uma hora para outra. E eu não podia nem deixar as crianças aí na rua, porque eles deixaram. Tirei do colégio, ficou tudo em casa. Queimaram toda a biblioteca dele, roubaram, queimaram tudo. Tudo que tinha uma letra de alemão. Depois de mais de 40 dias longe de casa, Dona Clarina já havia perdido as esperanças de reaver o marido. Numa tarde, enquanto costurava perto da janela, um estranho se aproximou sem falar nada. Chegou alguém pedindo, se apresentando, ela perguntou para ele se ele queria um pão, um café, alguma coisa, essa pessoa que veio na janela. Né? E ele perguntou: você não me reconhece? Era ele que voltou do Porto Alegre, foi largado da cadeia e deixaram à toa. Ele veio vindo de carona,
e veio a favor para chegar em casa. Ela disse assim, ele não reconheceu tal estado de magreza e de pobreza, né, as roupas de frangalho. Então esse é um episódio que marca a família, marca a pessoa da mulher, né? Quando retornou, teve que reiniciar novamente suas obras, encomendar da Alemanha, de alguns parentes que eu não conheço, ferramentas de aço sueco para escultura, enfim, resinas, tintas, uma série de materiais, né? E através de parentes, como o dinheiro ele não possuía na época mais, mandavam para ele. Então, passou aquele período difícil e meu pai passou a trabalhar no término da igreja de São Luís. Tinha aquela cúpula que tem antes dos altares ali, tinha os altares laterais. Então ele fez um altar lateral, pintou toda a cúpula em cima, quase que assim uma imitação da Capela Sistina. Mas hoje em dia não tem mais lá. Não é mais? Passaram tinta por cima e foi um outro lá e fez uns borróis. Eu acho que foi mesmo no ano 50. E estava trabalhando naquelas molduras das janelas. É de pedra gris, sabe? Por sinal, essas nossas janelas são muito bonitas. E tem umas molduras, trabalho artístico. E ele estava trabalhando na frente da igreja aí, acabando um trabalho desse de uma janela. Em frente à igreja, aproveitando duas colunas do antigo colégio jesuítico que o prefeito havia autorizado a demolição para fazer caixa com a venda de suas pedras, Adamovich transformou uma delas em um pedestal e outra modelou uma estátua de Roque Gonzalez. Após estes trabalhos, Adamovich mudou-se para Santo Ângelo, onde foi contratado para a construção e acabamento da catedral. Nós projetamos a igreja, né? Porque antigamente a igreja católica, né, era de uma torre só, mas era muito feio, não era bonito, não. Aí nós projetamos, trouxemos de São Miguel para Santo Ângelo. Eu fui lá medir toda a frente, toda ela, né? Quando nós fomos ir para cá. E assim, a fachada toda ela é toda em pedra matemática. Tamanho exatamente exato ele fazia, né? É uma coisa, a gente não... Isso foi uma dádiva divina que os camaradas estavam por aí, né? Foi ele. Alguma coisa que eu sei sobre o seu Inácio, que me contou sobre a história dele, como eles trabalhavam com o Adamovich, que era o sogro dele, né? A história interessante que ele me contou foi sobre aquela urna que tem ali, onde estavam os documentos, os contratos da igreja que o Adamovich tinha, né? Com os padres, com o presidente na época e tal, né? Então tá tudo naquela urna ali atrás, aquele último pilar lá, tem a urna que tá tudo guardado, os documentos de contrato. Quando estavam fazendo essa capela, às vezes estava quase tudo pronto. De repente, uma falha, voltava toda atrás. Quando estava pronto, ele foi fazer novamente a conferência. E a olho desconfiou de alguma coisa. Foi medir. E o pilar mestre, do lado esquerdo, olhando-se da frente da catedral, possuía em torno de 3 centímetros a menos que o da direita. Ele estava predisposto a demolir e reconstruir toda a pilastra novamente. Conseguiram dissuadir ele, não sei de que forma. Enquanto Adamovich trabalhava na catedral em 1954, sofreu um acidente com uma pedra que lhe machucou um rim. Isso se transformou em um câncer que lhe atormentou o resto da vida. E lembro tanto das vestimentas dele, era muito simplório. O objetivo dele
e em termos de bens materiais era pequeno. Depois da morte dele, ou antes da morte mesmo, tiravam a autoria dele, porque ele não registrava, né? Um cara bom, um cara legal, né? Tiravam a autoria e diziam que tinha sido ele. Se negava a assinar as obras. E não queria que na caixa, no cofre da fundação da igreja constasse seu nome. Ele brigou e não queria. É muito comum essa negativa do cara assinar os documentos. Eu tenho um primo chamado Cílio Simo, que é um pintor de Porto Alegre, foi coordenador de arte da Escola de Arte da URGS, que é discípulo do Emílio Cessa. E ele disse que o Emílio também ensinava que a arte não é um produto que te merece, ele dizia assim. A arte que você faz para expressar o mundo. Então o nome embaixo não importa. O sentimento que ele passa já basta. Quem sabe esse pensamento fosse também do Valentim Adamovich. A fama de Adamovich já havia se espalhado pelo Rio Grande do Sul e recebeu na cidade de Rosário do Sul a encomenda para a confecção da imagem de Nossa Senhora de Fátima. O monumento possui 25 metros de altura, sendo que só a santa mede 4 metros e 20 centímetros. Então essa obra lá de Rosário do Sul, insistiram muito para ele fazer, baseado já no que ele tinha feito em Uruguaiana. E quando eles foram colocar a estátua em cima, quando estavam colocando o último pedaço, os andaimes de madeira mal colocado, caiu lá de cima. E veio ao chão, lá em Rosário, e simplesmente ficou intacta. Porém só quebrou a ponta de 2 dedos. Daí eles novamente fizeram todo o processo, porque realmente naquela época, década de 50, eles não tinham esses guindastes, essa tecnologia que nós tínhamos hoje para erguer, né? Então era tudo na base de tábuas entrelaçadas, subindo os andaimes e pedras. Este mesmo incidente é conhecido na cidade de Rosário do Sul e consta nas memórias do santuário. Porém, o nome de Valentim von Adamovich não é citado entre os idealizadores ou construtores da obra. Adamovich também demonstrou preocupação com a história missioneira ao resgatar grandes nomes do passado. Em São João Velho, entre Juiz, eternizou seu conterrâneo Padre Antônio Sepe, cura da redução de São João Batista e conhecido como o gênio das missões. O Manuelito escreveu um texto no jornal Correio do Povo, onde ele fala que ele teria vindo buscando São João Batista. Por que ele buscaria São João Batista? Porque São João Batista era o lugar do Padre Antônio Sepe, que é o fundador de São João Batista, e que veio da mesma cidade de Valentim von Adamovich. A escultura sobre a fundição de ferro de São João, aquela é dele, que ele fez no ano de 59, foi em 1959, e o Manuelito está presente, inclusive na fotografia que bateram na época, e está presente o Manuelito também. O que faz a igreja aqui me parece bem claro que é um Adamovich acadêmico. Agora, aquele monumento de São João já não pode classificar como um ensino neoclássico. Ele criou, e ele criou mesmo, criou a fornalha, criou os movimentos, criou os índios aqueles em movimento, criou o padre. Eu acho que lá está o Adamovich de coração, né? Aqui está o Adamovich de diploma. Adamovich era um artista completo. Desenvolveu obras com as mais variadas técnicas. Um enorme painel pintado e adornado com o gesso que ele fez aqui para o nosso clube gaúcho, que lá por 1960 ou 65 mais ou menos, aquele enorme painel que cobria uma das paredes desapareceu. Eu sempre lembro do espelho, a moldura do espelho da casa do Dr. Ernesto Nascimento, que estava à esquerda, no hall da entrada. É uma casa muito bonita ali, junto
ex-hospital São de Lourdes, uma moldura trabalhada em madeira, não sei se é mogno, mas com a cara do Adamovich. Uma imagem de Nossa Senhora também que estava no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, evaporou. E para o seminário aqui ele fez algumas coisas também, algumas imagens pequenas. Mas identificá-las de que maneira, né? Uma vez nós fomos, eu e o seu Inácio, nós fomos ali no seminário, anos atrás isso, porque ali falaram que o confessionário foi feito por ele, toda a decoração do seminário. Poderia ser, porque foi na década de 30, por aí. Poderia ser, tá? Mas e lá não existe mais esse material. Daí me falaram que estaria lá na URI. Daí para decorar lá e tal, no hall da entrada. Daí nós fomos lá. E realmente ele disse que aquele lá era o trabalho do Adamovich. Só que agora ele está lá no CCM, em cima da biblioteca, num canto. Ele adornou o Clube Concórdia, o clube da alta sociedade de Santa Rosa, internamente com gesso também. Saindo de Santo Ângelo em direção São Miguel, eu me lembro, o nome dele era Nezinho. O pai dele tinha falecido há algum tempo atrás e ele encomendou ao meu pai uma capela. Ele enterrou o pai numa coxilha da fazenda. Então encomendou uma capela em forma de redonda, digamos. Meu pai foi lá, fez a capela e incluía que ele pintasse no interior da capela a paisagem externa. Então ele reproduziu dentro da capela a paisagem da fazenda. Sobre estas capelas, o genro de Adamovich, Arlindo Endias, contou. Ele pegava o serviço e pegava uma entrada do dinheiro, e quando ia colocar, entregava e não recebia o resto. Era praticamente sempre assim. Ele fez muita capela nas fazendas e sempre foi assim. Adamovich realizou muitas obras, como a pintura Atlantis, sendo esta a única obra conhecida a conter a assinatura do artista. Uma pintura em guache de um índio americano, um monumento a Nossa Senhora da Saúde em cinquentenário e muitos outros trabalhos que não se tem registro, como um busto de Vicente Borgo, que não foi encontrado. O Manuelito pertencia ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. E havia a intenção de alguns próceres desse instituto, entre eles o Mansueto Bernardo e o Manuelito de Ornelas, de fazer um busto ou uma estátua, uma imagem do Cepé de Iraju em Porto Alegre, como tributo ao índio Cepé de Iraju. E o governo do estado assumiria as despesas, só que o governo pedia uma posição oficial do Instituto Histórico e Geográfico. E o Instituto Histórico e Geográfico era comandado por Moisés Velhinho, o homem, historiador mais famoso do Rio Grande do Sul, mas de tendências portuguesas, não europeias e nem espanholas, e ele vê o Cepé de Iraju como um inimigo do Rio Grande do Sul, jamais seria um herói de nada, né? E então eles não permitiram. Daí o que eles fizeram? Eles resolveram fazer as imagens aqui. Então vamos fazer uma homenagem em Santo Ângelo, o prefeito de Santo Ângelo permitiu, né? Vamos fazer aqui. É essa a origem desses índios que estão aqui na frente do teatro. O tempo passou e as dores aumentaram. Mesmo assim, não parou de produzir suas obras. Em 1960, um ano antes de sua morte, Adamovich assinou um contrato para a realização do monumento ao índio Cepé de Iraju. Na verdade, era para ser um índio Cepé montado em um cavalo, mas isso era um acordo que ele teria com o Rotter. Eu tenho documentos ali dentro que fala que ele teria feito um contrato, só que ele não cumpriu. Infelizmente não saiu. Foi um erro grave do prefeito, né? Não mandar fazer aquilo. O que o Léo desenhou foi uma coisa extraordinária, aquele cavalo maravilhoso, aquela lança dele, né?
mesmo debilitado pelo câncer e com o lado esquerdo do corpo paralisado, esculpiu um índio e nele perpetuou seu sofrimento. Esta foi sua última obra. Eu jamais imaginaria que aquela estátua significava o próprio Valentim von Adamovich, que ela está até em posição machucada, né, que depois houve a sua justificativa, porque caiu uma pedra da construção do frontispício da catedral e atacou os próprios rins do Valentim von Adamovich. Que havia assim uma espécie de rampa onde eles iam rolando as pedras. E foi numa dessas rampas, conta a senhora dele, que a pedra rolou de volta, que os outros caíram fora e ele segurou a pedra no ombro. E foi nesse momento que ele teve um estrago na coluna que afetou um rim, porque ele trabalhou, segundo a esposa dele, muito tempo com uma parte uma ferramenta amarrada na mão e batia para fazer as imagens com a outra mão, com o martelo e a ferramenta amarrada. Por isso que aquela proporção, aquele desnível entre um braço e o outro saiu menor, seria uma espécie de réplica do que estava acontecendo com o braço do próprio artista. Que nessa expressão que ele colocou do Cepete Araju, ali ele expressou toda a revolta que ele tinha contra a arte dele, entendeu? Porque ele tinha que fazer o que eles pediam e ele teria que sobreviver em cima disso, entende? E o artista tem disso, numa hora ele se rebela. Nunca recebeu o valor do seu trabalho da comunidade. Não foi pago totalmente. Recebia minguados troquinhos dele, tanto que ele disse para o seu Inácio, meu finado pai, né? Ele disse: Inácio, quando nós findarmos essa obra, você procure uma profissão para você. Esse tipo de serviço aqui não dá lucro. E foi o que o meu pai fez. O sofrimento só aumentava e a última alternativa seria ir para Porto Alegre em busca de tratamento. Porém, não possuía condições financeiras nem mesmo para isso. Quando levaram ele para Porto Alegre, quem pagou, algumas pessoas aqui de Santo Antônio, até tem a citação de alguns nomes na minha entrevista, que pagaram a despesa da viagem para levar para Porto Alegre, porque nem isso ele tinha mais, nem cobertura para isso deram para ele quem estava trabalhando, onde estava trabalhando, nem a prefeitura nem nada, foram amigos assim, que admiravam o homem, né? E ele já, quando voltou para morrer em casa, já não tinha mais jeito, né? Um dos sentimentos de Valentim von Adamovich é que ele gostaria de ser velado na igreja matriz, né? Que depois passou a ser a Catedral Napolitana. E ele não foi aceito ser velado dentro da igreja. A dona Clarida falava isso, falava muita dor, que em virtude de ele não ter sido casado no Brasil e não podia casar pela igreja porque ele era casado separado na Itália, não tinha documento nenhum, eles nunca casaram pela igreja. E a igreja não reconheceu, não permitiu que o corpo fosse velado dentro da catedral, dentro da igreja que ele mesmo enfeitou. Eu acho que isso, se realmente é verdade, é uma coisa muito desagradável. Em pleno velório, amigos não, com certeza não seriam amigos, porque um amigo não faz isso, né? Mas as pessoas iam lá e se aproveitavam e levavam embora trabalhos que ele tinha muitos em casa, no fundo do pátio, trabalhos em madeira, trabalhos em pedra, e levavam embora como lembrança, né? Diz que em pleno velório, né? Porque me dá isso, me dá aquilo, não sei o quê, e assim ia. Resultado, diz que ficaram com muita pouca coisa que sobrou depois desse momento. Os últimos momentos dele, né? Quem estava junto era a minha afinada avó. E o meu pai também, ele solicitou. O único desejo dele, que na sepultura dele,
fosse incrustada uma cruz esculpida em pedra gres. A mesma pedra que ele trabalhava, que aliás é uma pedra que vinha de Trembra, de Jaguari. Se ele quisesse uma cruz, foi feita a cruz. Está lá no nome dele, aquela cruz é de pedra gres, pelo menos isso. Né? Esse material que o Ademolvir tinha, o seu Inácio tinha guardado. Depois foi sumindo, foi terminando, ele me contou que daquelas materiais que trabalhava, nunca foi se sumindo, de no fim não tinha nada mais que esse material. Foi emprestando para um, para outro, fazendo um trabalho de pedra aí, né? Ela falava de papelama, ele devia ter então os projetos. Ela falava de papelama, toda a papelama dele, sobrou só essa caixinha aqui, que ela me mostrou, com fotos e assim, havia, se não me engano, um livro em alemão, uns livros em alemão. Que nós podemos ver os livros dele, a História Mundial, de Wenzhausen, entende? Isso aqui é original. Um Verão em Buenos Aires, por lá ele andou, né? A biblioteca do Entretenimento e Sabedoria, dos Dias da Grande Guerra, Cartas de Guerra de um Oficial Neutro, de Carl Miller. Aqui nós temos o Circo de Aventuras, Os Amigos Sinceros e O Moleque na Pequena Cidade. Pelos romances dele aqui, ele era aventureiro. Um livro que não está aqui, que eu achava interessante, e acho interessante que deve estar com a família, é o livro da onde que ele tirou as cópias das esculturas dos sete santos que estão no frontispício da Catedral Angelopolitana. Eu desenhei de acordo com os desenhos que eu tinha aí. Eu tinha vindo dos santos, né? Que infelizmente hoje foi extraviado, não sei que fim levou. Dali que eu tirei, né? Seu Inácio me mostrou até o livro e eu não consegui trazer, porque ele queria ficar na coleção da família dele. Esse livro o meu pai doou aqui para o museu, no Centro de Cultura, o museu. Muito tem a se pesquisar e muito pouco ele deixou para nós pesquisarmos. Eu considero uma pessoa muito oculta. O que uma pessoa que nasceu lá na Áustria vem acabar ficando aqui no Santo Anjo. Realmente foi um personagem muito importante para toda a nossa região e para o Rio Grande do Sul. Embora ele não tenha sido recriado aqui no Rio Grande do Sul, mas ele deixou as suas marcas fantasticamente bem colocadas, que possam ser pesquisadas mais adiante. Essas pessoas artistas, elas deveriam ser valorizadas. Claro, na época não tinha documentação maior. E também ninguém imaginou a grandeza de um personagem desses. Isso que é o problema. Nós temos hoje gênios por aí que não são valorizados. O pessoal, isso é um cidadão comum. Hoje ainda ocorre a mesma coisa que ocorreu com a família dele. Uma pessoa que passa praticamente a vida dele trabalhando, fazendo coisas que não são reconhecidas. Santo de casa não faz milagre. Não são reconhecidas como arte, são reconhecidas como trabalho. Tinha que fazer, fez, faz. Esse é o trabalho dele. A outra geração que vai enxergar aquilo como uma obra de arte. Um tio meu, irmão de minha mãe, esteve no local de nascimento dele e encontrou alguns documentos e pessoas que teriam a idade dele na época. Isso, meu tio esteve por lá na década de 70, 1970. Porém, por relapsos dele, ele conseguiu alguns papéis e extraviou. Foi o Alexandre, um dos filhos dele, né? Ou deixou com alguns outros parentes dele, porque posteriormente separou-se da mulher legítima dele e deixou tudo, saiu de casa só com a roupa do corpo. E provavelmente esses documentos não existam mais. Pelo que se sabe, a família existe remanescentes ainda que continuam bem. Esses que o Alexandre visitou, que na verdade, à época que ele visitou esses parentes, alguns residiam na Sérvia e outros na Croácia, na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Alexandre foi gerente da Carbex no Brasil. O Henrique foi gerente da Colgate no Brasil.
da Dixie, descartáveis e outras coisas que não se tem conhecimento. Porém, como tiveram uma ascensão rápida, uma queda também. O Henrique faleceu em acidente de automóvel, já estava com valores, digamos, deturpados na parte espiritual, era muito materialista, já estava no seu segundo casamento e começou a decair. Ele faleceu num acidente de automóvel no estado do Paraná, não se sabe nem onde foi enterrado até hoje. E o Alexandre sumiu também, não se sabe o paradeiro. Se vivo estivesse, estaria com quase 80 anos. Poderia estar vivo, mas o estado que eu vi ele a última vez, na década de 80, é impossível que esteja vivo hoje. Então, o manancial de conhecimentos da história do pai dele ficaram com ele, infelizmente. Ou na memória dele que se foi. Tombou. Caiu sem terminar a obra mais sonhada de sua vida. E caiu humilde e pobremente, da mesma forma porque tombou seu irmão dos Alpes, aquele benemérito padre Antônio Sepe, que tudo renunciou do grande mundo pelo sonho da catequese na América. O santo e o artista reencontram sua pátria nas alturas, de onde haviam trazido a melancolia dos exilados. Manuelito de Ornelas.